Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, videozinho extra no canal essa semana, meus queridos, porque eu não poderia deixar de comentar o episódio deste fim de semana de Dragon Ball Super, galera. É isso aí, com todo o hype do game Dragon Ball FighterZ rolando aí, o final do Torneio do Poder, que tá com episódios épicos agora na sua reta final, eu não podia deixar de comentar esse negócio aqui com vocês, né, meus amigos? Esse fim de semana tivemos o episódio 126 aí de Dragon Ball Super, que já prometia ser muito épico por conta da luta do Vegeta contra o Toppo, que é o candidato a Deus da Destruição aí do Universo 11, e todo mundo tava aí esperando o Príncipe dos Saiyajins dar aquela mitada deliciosa no torneio, galera, que todo mundo achou que isso iria acontecer lá atrás com o Rito, né, por conta daquela luta que eles tiveram naquele primeiro torneio lá do Champa contra o Bills. Ele acabou perdendo rápido daquele jeito, todo mundo achou que ia ter uma revanche aí, mas acabou ficando no final das contas pra ele poder enfrentar o Toppo. Mas antes de falar dessa luta do Vegeta contra o Toppo, vamos falar aqui do início do episódio da luta entre o 17 e o Toppo aí, né, que no episódio passado sobrou só os dois, porque o Toppo deu uns tapas na cara do Freeza lá, né, depois dele ter provocado o rapaz daquele jeito, né, fazendo mereceu, né. O episódio começa, meus amigos, mostrando por que o 17 tá há tanto tempo sobrevivendo nesse torneio e não foi eliminado até o momento, que ele tá sempre utilizando não simplesmente a força e os poderes dele, mas também a estratégia para poder sobrepujar essas situações. Ele não é louco de pensar que ele tem alguma chance contra o Toppo, e como a gente viu nos episódios anteriores, ele entendeu que não adianta nada ele ficar medindo força com esses caras, e o que ele pensou? Eu vou tentar ganhar o máximo de tempo possível, porque a gente tá com mais lutadores na arena, e quando o tempo acabar a gente ganha por quantidade, então eu vou fazer o meu possível aqui para poder atrasar essa galera e deixar o Goku e o Vegeta lá se concentrar na luta contra o Jiren, que é o personagem mais forte aí do Universo 11, né? E é justamente isso que ele continua fazendo no início desse episódio, que tinha muita gente falando, meu Deus, o cara tá lá enfrentando o Toppo, ele sabe que ele não consegue, mas gente, ele tá tentando justamente fazer o tempo passar para que eles ganhem pela quantidade, porque ele sabe muito bem que ele não pode contra o Toppo. Aí, mediante aos ataques do Toppo lá no início do episódio, ele vê uma chance lá de enterrar ele com as pedras e tudo mais, e joga as pedras em cima dele, com base nos pontos que o Toppo vai destruindo lá, ele destrói o restinho lá e cai em cima do Toppo. Ele sabe que não vai adiantar nada, mas é uma forma de ganhar tempo de todo jeito. Até que o Toppo encurrala ele, chega lá o Freeza, salva ele, faz aquela pequena retribuição, né, depois daquela pedrada que o 17 deu nele no episódio anterior, né, que não deixou ele ser eliminado dessa forma. E aí que eles são interrompidos pelas rajadas de Ki emanadas aí pela luta do Goku Vegeta contra o Jiren, meus amigos. E o Jiren, pé da vida aí pela pressão que o Vegeta e o Goku tava botando nele, ele joga uma rajada de energia que faz o 17 e o Freeza sumirem ali por um tempo, e o Toppo começa a lutar com o Vegeta a partir daí. E cara, é aí que o negócio pega lindamente, e foi uma das coisas mais fodas do episódio e um dos momentos mais memoráveis do anime, pelo menos entrou pra mim no meu panteão de momentos memoráveis do anime aí. Esse pra mim entrou como um dos épicos e eu vou explicar o porquê. Começa a luta entre os dois, obviamente, e o Toppo mostrando todo o seu poder, né? O Vegeta manda um Final Flash, mas não adianta porra nenhuma, e o Toppo começa a dar aquela provocada no Vegeta, né? Ah, esse é todo o poder que você tem pra usar contra mim, não sei o que lá, eu tenho energia da destruição, blá blá blá. E depois de levar umas porradas aí, o Vegeta lembra daquele embate anterior que ele teve com o Toppo lá e começa a se questionar, tipo, caramba, ele realmente é a mesma pessoa, ele deu uma mudada extrema desde a última vez que a gente se enfrentou, e comenta brevemente ali sobre a promessa que ele tinha feito ao Kiabe do Universo 6 sobre reviver o universo dele para depois conhecer o planeta dele dos Saiyajins e tudo mais. A luta prossegue, o Toppo continua em vantagem, né? Ele continua lá no topo, né? E o Vegeta naquele meio, enquanto eles estavam lutando, ele comentou brevemente sobre o Toppo ter abandonado totalmente a justiça e ter abraçado completamente a destruição para poder sobreviver. E o Toppo fala sobre abandonar coisas desnecessárias em prol da sobrevivência. Que não vale de nada você ter certas coisas em sua mente, em seu coração, se isso não vai valer de nada para você sobreviver no final. E é aí que ele manda uma que atiçou o sangue do nosso príncipe dos Saiyajins aí, meus amigos, onde ele dá aquela provocada falando uma promessa entre Saiyajins? Que patético. Aí ele comenta novamente sobre abandonar coisas desnecessárias, que enquanto o Vegeta não fizer isso, ele não vai ter poder suficiente para poder sobreviver. E é aí que a gente vê um dos momentos mais fodas do personagem pra mim, no caso do Vegeta, porque a gente sabe que durante toda a saga Dragon Ball, o Vegeta ele sempre foi um personagem muito marrento, muito arrogante, que parece não se importar com seus entes queridos, mas a gente sabe muito bem que, apesar daquele jeito frio, caladão dele, a gente sabe que lá no fundo o Vegeta se importa, ele tem um coração mole, vamos dizer assim, né? Só não demonstra isso muitas vezes. O próprio Dragon Ball Super já serviu para poder mostrar um pouco disso desse personagem pra gente em alguns momentos. Citando apenas um exemplo aqui, é quando ele decide deixar o treinamento dele de lado para poder ir lá acompanhar a Bulma no final da
gravidez dela, entendeu? Quando a sua filha tá pra nascer. Isso mostra um pouco do personagem, assim, da humanidade dele. Não simplesmente o orgulho Saiyajin e querer ficar mais forte, se preocupar apenas com treinamento, entendeu? E é aí que acontece uma das cenas lindas do episódio, cara, que quando o Toppo fala isso pra ele, ele começa a pensar, tipo, cara, abandonar coisas desnecessárias, que besteira, e começa a passar aquele flashback na cabeça dele de, tipo, ele lembra da Bulma, ele lembra da promessa que ele fez pro Kiabi, ele lembra do orgulho dos Saiyajins, e aí que ele explode de poder, galera. Aí ele vai pra cima do Toppo e mete a mão na cara do Toppo, bem gostoso, delícia lá, que a gente tava doido pra poder ver, cara, uma luta dessa do Vegeta. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado nessa luta do Vegeta contra o Toppo, porque eu esperava um pouco mais de trocação de golpes, pelo menos, porque ficou basicamente ali, Toppo tacando os poderes, né, usando o Haikai, né, que é o poder da destruição aí, que destrói qualquer coisa. Mas ainda assim ficou muito foda, porque o Vegeta tava usando o poder de Super Saiyajin Blue e além, né, que ele conseguiu aí, pra poder destruir todos os tipos de ataque dele, cara, utilizando o Haikai. E ele mete a mão na cara do Toppo também, que foi gostoso demais ver um negócio desse. Nossa senhora. E quando o Vegeta tá lá metendo a mão da cara do Toppo, é onde ele fala que ele é um fracassado por ter desistido de coisas tão importantes pra ele, pra poder abraçar o poder da destruição, cara, que ele não poderia perder pra um cara desse. Aí, meus amigos, pra completar as mitadas aí do nosso Príncipe Saiyajin, meus amigos, ele fala que ele vai mandar um ataque no Toppo pra ele poder tentar destruir com o Haikai. É onde ele começa a concentrar todo o ki dele novamente. E a gente tem mais um flashback, dessa vez lá da saga de Majin Buu, que foi muito legal também pela nostalgia, da gente ver aquele momento épico onde ele concentra toda a sua energia e dá aquela explosão final, se sacrificando pra poder tentar eliminar o Majin Buu. É onde o Piccolo comenta também, porque ele viu aquilo, né, em primeira mão, que eles estavam lá, ele e o Kuririn. E cara, o embate de energias dessa explosão final do Vegeta aí e da energia do Haikai do Toppo foi muito foda, cara, porque a gente viu basicamente o Vegeta sobrepujar um deus, cara. Ele não é realmente um deus da destruição ainda, mas ele era um candidato a deus da destruição, ele já tava dominando o poder da destruição ali, né, vamos dizer assim. Então isso foi muito foda pro personagem e assim, ao meu ver, o episódio ele foi foda não simplesmente por conta da luta e do Vegeta ter superado um deus, entendeu? Mas sim pela lição de moral que o Vegeta deu no Toppo, entendeu? Porque o Toppo ele abandonou tudo que ele acreditava pra poder abraçar a destruição, pra ele poder ter mais poder e não se segurar, vamos dizer assim, entendeu? Mas o Vegeta mostrou pra ele que quando a gente se importa, isso, cara, é uma lição que o anime dá pra gente, espectador que tá assistindo, que a gente devia levar pra vida, entendeu? Que quando a gente se importa com alguma coisa, né, a gente tem entes queridos, alguma coisa pela qual vale a pena lutar, a gente consegue muito mais força pra poder alcançar os nossos objetivos, saca? Então esse foi o ponto mais foda do episódio pra mim, muito foda mesmo, ainda mais vindo do Vegeta, cara, que é um cara tão orgulhoso, né, e tipo, todo mundo já viu, todo mundo já tá sabendo, o Vegeta derrota o Toppo e foi foda pra caralho. Tá de parabéns, cara. Algumas coisas me decepcionaram no episódio, como eu já comentei, a questão de trocação, algumas animações não estavam muito boas e tal, mas a Toei mandou bem na questão do roteiro aí, pra poder fazer o Vegeta dar essa lição no Toppo, entendeu? Foi muito foda. E a gente tem o final do episódio aí, né, cara, com o Jiren dando aquela olhadinha lá pro Toppo, mostrando a sua total arrogância, cara, porque a gente tem que ver como é que funciona no mangá, que pra quem não sabe, gente, Dragon Ball Super tem um mangá que tá bem atrasado com relação ao anime, mostrou um pouco do Jiren e como ele é um cara bacana, entendeu? Pelo menos até naquele ponto ali que tá no mangá, mostrando ele se preocupando com as pessoas, que ele não abandonaria o universo dele pra poder competir num torneio e deixar as pessoas lá desprotegidas. Ele fala que qualquer coisa que acontecer, ele vai abandonar o torneio e voltar rapidamente pro universo 11, entendeu? E no anime ele tá se mostrando muito arrogante e tal, parece que ele é meio que como o Toppo, assim, parece que ele abriu mão de coisas pra poder abraçar o poder que ele tem, entendeu? Vamos ver agora no resto dos episódios como é que vai ser. Eu espero que eles dão uma sova fodida na cara do Jiren, porque ele tá merecendo também. Apesar do cara ser forte pra caralho, mas nós vamos ver, né, gente? É complicado. Bom, meus amigos, mas é isso aí, eu não vou me alongar muito aqui, né, por ser um videozinho extra aqui no canal também, mas espero que vocês tenham gostado aí dessa minha impressão sobre o episódio 126 de Dragon Ball Super. Comente aí embaixo, você que é fã de Dragon Ball, o que você achou do episódio, o que você gostou, o que você não gostou, e o que você espera que aconteça aí nos episódios finais de Dragon Ball Super. E por favor, não se esqueça de deixar aquele like maroto pra poder dar essa força aí pra gente nos nossos vídeos. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhem este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve voltaremos com mais vídeos, meus queridos. Um beijo. Gostoso sedoso e molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui!